Olá! Vereador Rodrigo Popó, um exemplo, superação total. É o presidente da principal comissão que analisa projetos na Câmara. Tem uma função muito importante também, é o líder do governo Cleiton Machado na Câmara. Sua agenda está sempre cheia de compromissos. É membro do Comitê PCJ, é um esportista nato, mas, apesar de todas estas responsabilidades, Popó parece um menino vereador. E hoje o Sala de Visitas recebe justamente ele, Rodrigo Faiani, o Popó. Olá, Popó, boa tarde. Seja bem-vindo ao Sala de Visitas. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um prazer estar aqui falando um pouco da gente, né? Acho que é muito importante para até ser o porta-voz aí para a nossa população, dos eleitores. Então é um espaço bem bacana. Ah, obrigada. E por que Popó? Então, Popó começou lá em 2001, 2002, quando eu fui disputar um campeonato de jiu-jitsu, e naquela madrugada de sábado para o domingo, o atleta mesmo, o pugilista Popó, havia ganho uma luta em poucos segundos. E como nesse campeonato, a minha primeira luta, eu acabei finalizando o meu adversário em poucos segundos também, aí começaram, nossa, parece o Popó, até pelo fato de ser baixinho, de ser meio troncudinho, aí acabou pegando o apelido e ficou dessa maneira. E isso te ajudou nas eleições? Ah, acho que sem dúvida, porque daí atrelou um pouco a questão do atleta Rodrigo Faiani, né? Também da vontade de lutar pelos ideais de uma cidade, lutar pelos direitos de uma pessoa. Então atrelou a questão do pugilismo, né? De ser uma luta, tudo, com a relação de levantar uma bandeira e batalhar por algo melhor. E como que foi a sua primeira disputa? Você já se elegeu ou você participou de outras eleições para poder chegar a vereador? Eu em 2004 foi a primeira vez que eu saí candidato. E naquele momento eu tive 866 votos, fiquei como primeiro suplente. Aí também em 2008 eu acabei saindo novamente, tive 1.458 votos e fiquei como primeiro suplente também. E essa é a primeira oportunidade de fato e de direito que eu acabei conseguindo entrar aqui no Legislativo Valiense. E o que te levou para a política? Olha, desde os meus 16 anos de idade eu sempre gostei de política, né? Comecei a me interessar, a saber, né, a real função de um vereador, dos deputados, dos representantes políticos, dos agentes políticos. E na escola, sempre debatendo com o Grêmio Estudantil, começou a despertar esse espírito de liderança, perto ainda né, as pessoas começaram, poxa, você tem um perfil de político, você nos representa, quando você acredita em algo, você vai atrás, tenta batalhar, tenta conquistar. Então, tudo isso começou a me motivar. E, obviamente, daí eu fui através de me qualificar, buscar literaturas, buscar informações, espelhos, né, também de pessoas elibadas, de pessoas de boa conduta, para que a gente pudesse também traçar um perfil político. E o PSDB? Por que você escolheu esse partido? O PSDB já começo tendo uma simpatia pelas cores, que é o amarelo e o azul. E também a ave símbolo, que é o tucano. Mas não só isso, como também a questão da social-democracia, que eu acredito que é uma ideologia, né, política a ser posta, até mesmo por toda a reformulação que o Brasil passou por políticas, né, com relação à ditadura e tudo mais. Então, quando o PSDB se organizou desta maneira, através dos seus representantes, Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique, Magalhães Teixeira, então essas personagens fizeram com que eu tivesse um aceite ainda maior pela sigla. Certo. E qual que é a sua avaliação hoje do seu mandato? Como você vê o seu mandato hoje como vereador aqui na Câmara? Olha, é complicado a gente falar um pouco, né, analisar o próprio mandato, obviamente, mas a gente tem que ter a autocrítica. Eu me cobro muito, pelo fato de ser o primeiro mandato, mas já ter experiências passadas por ter assumido no lugar do vereador Cleiton, na época, né, hoje é o atual prefeito. Então, eu vejo como um saldo positivo. Obviamente, o vereador sozinho não vai a lugar algum se não tiver uma equipe de trabalho. Então, hoje os meus assessores são de fundamental importância para o gabinete, para as produções de trabalho do gabinete.
E a gente tem buscado sempre se dedicar ao máximo, 24 horas à disposição da política, né, e também dos trabalhos parlamentares. Você tem outra profissão? Como que é? Você é vereador 24 horas? Não, mesmo? eu me dedico exclusivamente à vereança. Então, eu 24 horas à disposição e 24 horas mesmo, porque o celular fica ligado, não desligo. Então, acho que é um compromisso que eu assumi, uma responsabilidade que eu assumi, e tudo aquilo que eu faço eu tento ser, pelo menos, né, desempenhar da melhor maneira possível. E ainda mais se tratando de órgão público, hoje a classe política desmoralizada, descredibilizada, se não for dessa maneira que, né, a nova geração que está chegando, com comprometimento, com eficiência, acho que a gente vai cair na mesmice e não vai ter nenhum êxodo na vida pública. Certo. Você já acorda tendo uma rotina diária de compromissos. Eu percebo que o seu gabinete é bem sintonizado, né? As agendas são todas de acordo com os três que te assessoram, né? Assim, eu percebo que é um gabinete bem organizado. Você já acorda e já tem uma rotina diária de compromissos de vereador. Com certeza. Acho que a gente tem que fazer uso da tecnologia. Essa integração de agendas favorece muito. Mesmo porque cada evento, cada reunião tem um perfil que cada assessor meu também tem um perfil de atuação. Então, determinados compromissos acaba algum assessor me acompanhando. Então, desta maneira, acho que cria uma possibilidade maior de eficiência no trabalho, cria mecanismo ali de autocontrole mesmo, de integração, de grupo, de equipe, que o vereador ele é o representante. Mas atrás do vereador, e muito embora ao lado do vereador, existe todo um aparato de pessoas, né, de estrutura que tem que ser levado em consideração. E a primeira disputa nas eleições ocorreu antes ou depois do acidente? Aconteceu depois. Até mesmo foi após o acidente que eu me firmei ainda mais, né, com o compromisso de levantar uma bandeira que eu via que é muito carente de políticas públicas, que é a questão da pessoa com deficiência. Então, é um diamante a ser lapidado, tá aí, os agentes políticos têm essa missão de olhar para um todo, mas também tem que olhar para esses grupos, né, tidos como minoria. E as pessoas com deficiência é uma delas. Hoje eu sinto na pele qual que é a dificuldade e tem um instrumento público em mãos para que a gente possa aí, legislar em cima, não só legislar, mas também buscar ali informações, cobrar a esferas maiores, seja estadual, seja federal. Então, através aqui do nosso trabalho, a gente é mais uma voz para que tenha um avanço e um progresso nessa área. A deputada Célia Leão te inspira nessa causa? Como que é? Deputada, além de ser uma dileta amiga, com certeza foi uma fonte de inspiração. Tanto pela mulher aguerrida que é, pelas dificuldades que ela enfrentou lá em 1974, quando ficou paraplégica, sendo que não tinham tecnologias assistivas de ponta para que desse conforto, qualidade de vida para a pessoa com deficiência. A questão também dos preconceitos, né, dos paradigmas que tinham com relação à pessoa com deficiência. Então, ela é vanguarda nessa questão. Quando eu sofri o acidente e tinha conhecimento dela, né, da existência da deputada, fui atrás para fazer essa amizade, afinar, estreitar esse laço, para aprender, para ver todo o caminho que ela trilhou e ver que se ela conseguiu ser mãe de 3 filhos, esposa presente, uma política atuante, então isso com certeza me inspira e me dá força aí para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu percebo, inclusive, já aconteceu comigo logo que nos conhecemos, não sei se você lembra, eu fui abrir a porta para você, você falou, não, né, não precisa, e abriu, entrou. Eu percebo que você não gosta muito que as pessoas te ajudem, que você realmente é independente, é isso mesmo? Não é que eu não gosto que as pessoas me ajudem. Obviamente, hoje a gente não vive sozinho no mundo, o mundo da individualidade não existe, cada um depende de cada um em determinada situação. É que eu tenho como uma missão desmistificar a questão da deficiência ser sinônimo de incapacidade. Então, essa questão de independência, de tudo, é para que a gente leve uma vida normal enquanto os outros, né? Porque hoje a cadeira se torna só um acessório para que eu me locomova. Eu sempre digo que o ser humano é o único ser que se adapta a tudo. Só basta 2 coisas, força de vontade e criatividade.
E, obviamente, tem certas situações que eu dependo das pessoas, assim como tem pessoas que não têm deficiência nenhuma, que às vezes depende de mim, não só pelo fato de eu estar vereador, mas uma palavra, um ombro amigo, isso aí ajuda. E é o que faz a gente ter sentido na nossa vida, né? Certo. Você mora sozinho? Moro sozinho, justamente para que eu resgate a minha independência, provar para mim mesmo, antes de mais nada, que eu sou capaz de fazer algo, né, de levar uma vida totalmente normal. Então, para me defrontar com essas situações, que eu venha a fazer e não ficar dependente das pessoas. Mesmo porque eu sempre tive esse espírito, né, de independência, de jovem ali, batalhador, de estar ali tentando galgar algo, né, melhor. Então, eu vi a oportunidade de ir morar sozinho justamente para que eu me consolidasse como um ser humano qualquer. Certo. Quantos anos você tem? Atualmente estou com 32 anos, né? Tem namorada? Tô solteiro, Olha lá, meninas, Popó está solteiro. Não, a vida pública consome ali, ó, um tempo, né, da gente. Obviamente tem que arrumar tempo para a família, para o convívio social, com os amigos, com as namoradas. Atualmente são as ficantes, né? Que o mundo moderno hoje... O mundo moderno requer essa desenvoltura, né? Tá certo. Você é estudante de Direito também? Como que é? Tudo isso junto, misturado, vereador, estudando Direito, agenda cheia. O dia foi feito de 24 horas, né? Eu sempre digo que da meia-noite às 6 da manhã tem muito o que fazer ainda, às vezes, né? Mas eu fui para o ramo do Direito justamente para me qualificar. Eu entendo que, por ser legislador, eu tenho que ter o mínimo de conhecimento do ordenamento jurídico. E o curso de Direito é onde me abriu essas frentes, me elucidou muitas dúvidas. Eu sempre quis ser médico. Estudei desde a minha infância ali, dos meus 15, 16 anos, foquei na questão de ser médico. E todo aí o meu planejamento de vida veio por água abaixo após o acidente. Mas não pelo fato de estar na cadeira que eu não poderia ser médico. É sim porque eu não conseguiria desenvolver aquele trabalho de médico que eu gostaria de ser, que era ortopedista, cirurgião ortopédico. E com tudo isso eu fui virar refém da ortopedia quando quebrei a coluna. Mas não me arrependo em nenhum momento, né, de ter optado pelo curso de Direito, tem me ajudado muito e com certeza ali me embasando de vários quesitos que às vezes as pessoas que não têm esse contato acabam não tendo esse mesmo entendimento. Que ano que você está na faculdade? Estou no último ano, estou no 10º semestre, então espero ali, né, que dentro em breve já esteja com o diploma na mão, justamente para ter conquistado ali o nível superior e também buscar ali uma pós-graduação, outras qualificações que vai me ajudar muito como homem público. Certo. E sua família é tradicional aqui de Valinhos, certo? Seu bisavô, inclusive seu bisavô doou uma área aqui para a TV Câmara ter a sua antena, né? Tem o local das antenas lá no Alpinas. Era uma área do seu avô, você tem conhecimento disso? Sim, existe a família Vieira Braga, né, que é por parte da minha mãe, e a família Fagnani. Da Vieira Braga, meus avós eram fazendeiros, né, todo até o Pinheirão, o bairro Pinheirão, hoje Jardim Pinheiros, ele vem de origem da Fazenda Pinheiros, que era dos meus avós. Nesse bairro, no Pinheirão, existe lá o complexo esportivo do Jardim Pinheiros, uma área doada também para a municipalidade. A escola Estefânia de Carvalho leva o nome da minha bisavó. O Carlos de Carvalho, que é a outra escola, também leva o nome do meu avô, foi um terreno doado. Tem a questão da Igreja Nossa Senhora do Rosário, lá do Pinheirão também, foi uma área institucional doada para a prefeitura, para que fizesse. Minha bisavó era devota de Nossa Senhora do Rosário. Tem a questão da antena também. O meu bisavô foi que acabou participando daquela comissão que elevou a cidade de Valinhos a Distrito da Paz, que emancipou a cidade, até na história, nos acervos aí, consta o nome do Mário Vieira Braga, que é o meu bisavô. Então, acho que são vínculos, né? Por mais que a família sempre teve junto, né, com o poder público, nunca ninguém teve uma predisposição política, né, de ser um representante político. Mas contribuições foram dadas. Meu avô mesmo, o Antenor Fagnani, foi a primeira serralheria instituída no município de Valinhos. Hoje, então, ali a serralheria que hoje meu pai e meu tio tiram o seu sustento, foi a primeira serralheria de Valinhos. Formou ali vários profissionais que passaram pela serralheria, que hoje tem seu próprio negócio. Então, é uma contribuição familiar
que eu me orgulho muito e hoje tenho a oportunidade de ser um representante político, né, um representante do Legislativo, para que dê sequência em todas as contribuições que a família deu para a municipalidade. Certo. Aqui na Câmara, né? Na Câmara você é o presidente da principal comissão permanente aqui da Câmara. Todos os projetos que chegam à casa passam pela Comissão de Justiça e Redação. Como está sendo trabalhar com essa responsabilidade? Olha, acho que tem que ter um comprometimento tamanho, porque como você bem disse, Denise, é uma responsabilidade que não só de fator, né, jurídico, mas também de representativo, que onde ali a atuação da comissão, ela faz toda a triagem da parte ortográfica, da parte de concordância, da parte legal, propriamente dita do projeto de lei. Hoje, o vereador, por mais que as pessoas entendem que ele tem aí, né, uma liberdade de atuação, é um pouco equivocado esse entendimento. Nós, enquanto legisladores municipais, nós temos que respeitar algumas legislações estaduais, federais. Então, o trabalho do vereador, ele acaba se limitando em algumas atitudes. Então, tem os vícios de iniciativas, projetos que só o prefeito pode apresentar. Então, os vereadores chegam com uma vontade tamanha de contribuir, de fazer projeto disso, daquilo, mas muito embora o nosso ordenamento jurídico não permite. E a comissão tem que estar atenta a isso, justamente para não deixar passar projetos que às vezes criem expectativas na população daquele direito conquistado ou até mesmo daquele dever, e o Tribunal de Justiça declara como inconstitucional, a famosa ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Então a comissão tem esse papel de analisar tanto o aspecto material e formal dessa lei que é proposta pelos vereadores. Certo. E sua carreira no esporte? Às vezes você vem na sessão com as medalhas conquistadas, né? Isso também é um orgulho para você. Olha, eu sempre fui esportista, né? Antes do acidente, tinha ali, né, como esporte favorito a questão do jiu-jitsu, da capoeira, da musculação. E depois que eu sofri o acidente, não é pelo fato de estar numa cadeira que eu haveria a necessidade de deixar de ser esportista. Muito pelo contrário, ainda mais, né, pela hoje a condição física que a gente leva, se não tiver um dia a dia de exercício físico para proporcionar qualidade de vida, a parte fisiológica, de circulação, mesmo motora, então o esporte veio agregar ainda mais na minha vida. E eu fico muito orgulhoso em poder representar o meu município, tá elevando o município ali nos pódios que a gente acaba disputando, trazendo medalhas. Eu sempre digo que a medalha não é minha, a medalha é patrimônio do município, porque é o município que investe em mim, é o município que custeia ali as nossas representatividades. Então, antes de mais nada, até a gente fica mais ainda apaixonado pelo esporte, pela oportunidade de representar o nosso município. Certo. Você tem feito também vários projetos direcionados à pessoa com deficiência, né? Como é seu relacionamento com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência? Olha, o meu relacionamento com o Conselho Municipal começou muito positivo, mesmo porque eu participei, aliás, fui um dos primeiros a tentar conscientizar o prefeito na época, o ex-prefeito Marcos, da importância do Conselho Municipal. Então eu fui buscar apoio com outras pessoas que também têm deficiência, a exemplo do Alexandre Cremasco, da professora Regina Augusta Donadelli, de profissionais que estavam também imbuídos ali com a causa, que é a questão do Fabiano Jesuíno lá da APAI. Então são pessoas que estavam comprometidas com esse assunto que eu busquei essa aproximação. Montamos essa comissão, fomos até o prefeito Marcos, mostramos ali a importância do conselho, ele acatou essa nossa ideia, o conselho foi instituído. Então, já fui membro do conselho, fiz questão de não estar à frente da presidência, justamente para que não tivesse um rótulo político, e sim um rótulo técnico efetivo de defensoria das políticas públicas. Então, aquilo que eu pude ajudar o conselho enquanto representante do poder público naquela época em que eu estava na prefeitura, eu tive uma participação efetiva. Hoje, como vereador, nós buscamos sempre ter um entendimento com o conselho, buscando aí a visão que eles têm de políticas públicas, tentar normatizar, pôr isso em prática através de projetos de leis. Temos ali
pessoas comprometidas, que nem é o caso hoje da presidente Lisandra. Então, é um conselho que passa, às vezes, por momentos de dificuldades, não por vontade das pessoas, e sim por questões aí também de ordenação jurídica, que a atuação do conselho às vezes fica limitada, as estruturas hoje que estão sendo aí vistas com bons olhos. O prefeito Cleiton, eu tenho cobrado muito dele esse investimento no terceiro setor, esse investimento nos conselhos, que acaba sendo os portas-vozes, né, de uma sociedade organizada. Então, os conselhos têm essa participação, né, fundamental na sociedade, como terceiro setor, para que nos ajude, sendo ali entendido hoje até como um quarto poder, né? Certo. A legislação que você apresentou sobre a colocação de obstáculo móvel em vaga reservada para deficiente, você não acha que é uma lei polêmica? Olha, eu não vejo como polêmica e sim até como necessária por um período, porque nós temos que criar a cultura do respeito no cidadão e a cultura do bom uso dessa vaga. O que a gente sente é aqueles espertinhos, aqueles espertalhões que querem fazer só olhar para o próprio umbigo, que é fazer o teu favorecimento, porque as vagas, por determinação de ordem legal, elas são posicionadas num lugar estratégico, mais próximo da entrada daquele estabelecimento. Então tem uma posição privilegiada. E as pessoas chegam, não, eu só parei por 1 minuto, eu só parei porque eu ia ali. Mas nesse 1 minuto são 60 segundos. Desses 60 segundos, em algum desses segundos eu posso chegar, outra pessoa pode chegar. Então, se a vaga está lá, se está identificada como uso exclusivo da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, é porque tem essa finalidade. Então, eu vejo que colocando um obstáculo móvel e até mesmo preocupado com a geração de renda da pessoa que vai ser ali colocada, né, posta pelo dono do estabelecimento para fazer esse tipo de tirar e colocar o cone, além de você estar gerando um emprego e renda para uma pessoa, às vezes por um senhor que, né, está fora do mercado de trabalho, você está garantindo o direito de cidadania da pessoa com deficiência. Mas acredito que é uma lei que possa vir a cair com o tempo pelo fato das pessoas já terem essa concepção. Hoje, em países desenvolvidos, como é o meu caso dos Estados Unidos ou Alemanha, você não precisa nem se preocupar com o mau uso dessa vaga. As pessoas já têm esse tamanho respeito. E outra coisa é agora essa moção passada que apresentei em apoio ao projeto de lei da deputada federal Mara Gabrilli, que ela diz a questão do aumento do valor da multa apregoada. Porque hoje é de infração de natureza leve. Nós precisamos levar aí para pelo menos a infração grave, tendo ali os seus 5 pontos na carteira e elevando de R$ 85 a multa para 127. Acredito eu que quando a gente mexe no bolso do cidadão, ele pensa 2 vezes em fazer, né, cometer algum tipo de contravenção ou algum tipo de ato ilícito, né, ou de desrespeito, no caso propriamente dito, da vaga da pessoa com deficiência. E o transporte público, você acha que Valinhos ainda tem que progredir muito com relação à acessibilidade? Muito. Olha, Valinhos hoje, com relação ao transporte público, melhorou bastante quando nós entramos na administração. Até em conversas pretéritas com o próprio ex-vereador dessa casa, Adriano Massaira, proprietário também da Rápido Luxo, mostrando a importância ali da adaptação, até mesmo para respeitar a parte da legislação. E em bate-papo com o senhor Adriano, eu disse, olha, hoje eu vou ter a oportunidade de ser vereador, vou cobrar com certeza da empresa uma adequação, aí, uma adaptação dos seus veículos públicos, né, de transporte público. Porque ninguém está pedindo nada de graça, pelo contrário, existe uma lei a ser respeitada. Então, enquanto legislador, vou cobrar que se respeite a legislação. Então, foi uma conquista logo no início de 2013, nós conseguimos aí a adaptação de 21 ônibus, hoje já representa 70% da frota adaptada, então tem que se fazer muito mais, tem que ter a sua totalidade da adaptação, a gente nunca sabe o dia de amanhã nosso, não desejo mal para ninguém, pelo contrário, mas quando a gente busca qualidade de vida, obviamente as pessoas vão tendo a sua expectativa de vida maior também. E os idosos também acabam tendo as suas limitações físicas. A gente não pode falar que é só o cadeirante, é só uma pessoa que é amputada, um cego. Não, se a gente quer uma qualidade de vida e quer ter uma vida mais longínqua, a gente tem que pensar nas adaptações também que favoreçam o nosso conforto.
Certo. Nesse período agora de escassez hídrica, você como membro do Comitê dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, você acha que Valinhos tomou a atitude correta ao introduzir o racionamento rapidamente? Sem dúvida, acho que Valinhos, hoje com a capacidade técnica que tem, né, das pessoas ali envolvidas lá no Departamento de Água e Esgoto, uma filosofia de trabalho implantada pelo prefeito Cleiton também, conjunto ao vice-prefeito e atual presidente, o engenheiro Luiz Mair Neto, uma pessoa técnica, funcionário público já de carreira também, tiveram esse entendimento ao qual foi muito aplaudido pela nossa região metropolitana. Valinhos saiu na frente com esse sistema de rodízio, justamente para que garantisse o acesso da água a todos os munícipes. Tudo bem que nós ficamos ali um período das 10 da manhã até as 4 horas da manhã do outro dia sem a água, mas isso aí quer dizer que se você tem a sua caixa d'água, você também começa a ter essa cultura de racionamento, porque o que a gente não pode é mais trabalhar com a questão imediatista. A gente tem que começar a fazer o nosso papel de prevenção e instituir realmente essa concepção, essa filosofia dentro da cabeça dos munícipes. E que é uma realidade que hoje está assolando não só Valinhos, como o estado de São Paulo como um todo e outras regiões do país, justamente pela aquela questão climática que vem submetendo, diz alguns estudiosos que é um fator cíclico, que em tempos a Terra sofre esse tipo de problema. Mas acho que cada gota hoje, nós temos que encarar a peso de ouro realmente. Cada gota de água, ela tem um significado. Além da simbologia da vida, tem a questão da sustentação de toda uma família, de uma cidade, que acho que a gente sem água, com certeza, não vai ter vida. A gente vai deixar de existir. E não só para nós, como para os animais, para as plantas, para todo o ecossistema. Então, nós, enquanto pessoas racionais, seres humanos, nós temos o dever de preservar para todo o nosso ecossistema esse ambiente. E Valinhos está de parabéns, toda a equipe técnica, por ter tido essa sensibilidade e essa austeridade, e ainda mais a vontade de querer sair da zona de conforto, sem ter medo de críticas, mas sabendo que estaria fazendo o bem para todos. Você é o líder do governo Cleiton aqui na Câmara. Tem sido uma tarefa fácil, difícil, mais ou menos? Qual que é a sua avaliação? Nunca é fácil, né? É uma tarefa que a gente tem que ter a sensibilidade do que o executivo está pensando para reportar aos pares aqui, aos vereadores. Mas eu sozinho não conseguiria lograr êxito se não fosse a participação e o respeito de reciprocidade que existe entre os vereadores. Então, a partir do momento que eles acreditam naquela mensagem que eu trago em nome do governo, onde eu tento ao máximo estabelecer a transparência efetiva mesmo de atos e condutas do executivo, critico muito, cobro muito do prefeito uma atuação. Não é porque eu estou na função de líder de governo que eu tenho que dizer amém a tudo, pelo contrário, eu particularmente acabo sendo a pedra maior no sapato do prefeito, porque senão o reflexo eu sinto aqui dentro da Câmara. Então, acho que é um respeito que a gente tem que ter com os vereadores, com a população em geral, em transmitir e ser porta-voz do Executivo com propriedade, com seriedade, com comprometimento. Eu fico agradecido pela oportunidade que o prefeito Cleiton tem me dado, de ser líder dele. Acho que existe essa afinidade de ideologia, de pensamento. Estou tentando me desempenhar o meu melhor possível. Acredito eu que nós temos ali conseguido trazer a mensagem realmente de comprometimento do executivo para com a cidade e estabelecer realmente a harmonia entre os poderes, mas acima de tudo a independência, Certo. Você também é membro do Parlamento da Região Metropolitana, O presidente Lorival também é presidente desse parlamento daqui da Região Metropolitana. Qual tem sido a sua contribuição com o parlamento da RMC? Primeiro é até agradecer ao presidente Lorival, por ter indicado o meu nome aqui e os outros vereadores terem convalidado o meu nome como ser o representante da Câmara junto ao outro vereador Tunico, que também é membro do Parlamento Metropolitano. O Parlamento Metropolitano tem essa função. Acho que o presidente Lorival, tanto dessa casa como do Parlamento, tem feito ali debates calorosos,
frente a uma situação que toda a nossa região metropolitana encontra, de dificuldade, né, de problemas. Então, quando a gente pode somar esforços dos outros vereadores, trocar informação e experiência para que a gente faça o desenvolvimento ali sustentável da nossa região, trazendo ali, engrossando o coro para que nós sejamos ouvidos pelo governo do estado, para que os nossos representantes estaduais também tomem conhecimento da importância que é um debate a título metropolitano. Então, acho que é uma participação ímpar, eu tenho me dedicado ao máximo. Ficou combinado que a cada reunião do parlamento se dá em algumas das cidades da região metropolitana. Além de a gente estar conhecendo as outras estruturas de Câmara, a gente tem a oportunidade também, então, de trocar essa informação, ver projetos de leis que estão sendo desenvolvidos nessas cidades, que estão dando certo, fazendo um raio-x, né, de toda a nossa região e ver que às vezes os problemas são os mesmos, só muda o nome da cidade. Mas quando a gente pode somar esforços dos representantes populares, a gente tem um avanço e tem um progresso, não só para a nossa cidade, mas como um todo para uma região metropolitana. Você falou aqui da região, agora fala um pouquinho do governo federal e do governo estadual. Como você tem visto os dois? Olha, o governo estadual, eu vejo uma seriedade tremenda, tendo em vista desde 94, quando começou com Mário Covas, essa estruturação do estado de São Paulo, um estado mais rico, com mais pujança, né, do nosso ente federativo. O partido do PSDB, ao qual eu ocupo, obviamente, essa sigla, tem tido esse compromisso com o Estado de São Paulo no avanço tecnológico, seja no setor de empregabilidade, da agricultura. Então, hoje São Paulo tem desfrutado de momentos de dificuldade, sem dúvida alguma, mas o que a gente não pode é submeter à inércia de um governo. E Geraldo Alckmin, a qual tem uma proximidade tamanha com ele, tem uma amizade e tudo, a gente vê o comprometimento, né, desse governante, de toda a sua equipe de trabalho, da composição político-partidária, através dos seus secretários estaduais. Então, eu tenho certeza que as melhores pessoas estão compondo este governo e dando sequência a todo um trabalho começado lá atrás. Então, se São Paulo hoje está ali com indicadores, né, plausíveis de que houve realmente esse progresso, é pelo comprometimento dessas pessoas. Então, o estado de São Paulo, volto a falar, é um estado rico, tem muitas coisas a serem melhoradas, obviamente, é por isso que mesmo na educação, por exemplo, a educação é uma delas. É uma delas. E hoje, o setor de educação é um setor ali delicado. Os profissionais da educação são verdadeiros, né, guerreiros, né? São pessoas aí que receberam a dádiva mesmo de Deus para reportar o conhecimento que ele adquiriu ao seu semelhante. Então, não existe uma possibilidade de você ter um trabalho efetivo de magnitude, né, e de fator positivo se não tiver o reconhecimento. A palavra-chave hoje chama-se reconhecimento. E você reconhece através, obviamente, do salário desses profissionais, do investimento em cursos preparatórios, em investimento em qualificação, em valorização do ser humano. Então, a educação é o que norteia um país. Hoje, uma população com educação realmente, né, tem avanços significativos. E todo governante deve ter esse olhar clínico, né, para que invista. Até mesmo foi feita essa normatização de que 25% de um orçamento do município tem que se investir em educação. Então, acho que é nessa filosofia para que se realmente consiga formar pessoas de bem, dar conteúdo a essas pessoas, que os jovens de hoje serão os profissionais em atuação de amanhã e os professores, né, aquele professor que não tiver o compromisso real de passar ali o conteúdo, que seja um conteúdo responsável, a gente não vai ter uma população com capacidade de avanço. Então, a educação é um pilar de qualquer governo. E o governo federal? O governo federal tem várias atitudes assertivas, obviamente, né, não pelo fato de ser um partido totalmente de oposição, né, o PSDB e PT, mas acredito que hoje o país está solto. Todos aqueles indicadores que foram feitos no governo Fernando Henrique, que aprumaram a nossa economia, que deram a estabilidade, deram a perspectiva de avanço de uma sociedade, de mudança de classe social,
Tudo isso, o próprio ex-presidente Fernando Henrique dizia lá atrás de que seria a médio e longo prazo. E quando, em 2002, o ex-presidente Lula assumiu o país, nós estávamos desfrutando de uma economia estável, de uma economia com um índice de juros e inflações estáveis. Então, tudo isso acabou ajudando muito o período, né, de governabilidade, naquele período de governabilidade do PT. Hoje, na presidente Dilma, eu vejo um pouco solto esse negócio, né? Eu vejo um pouco desses escândalos todos que vêm surgindo, não podemos suspeitar da questão do ato de corrupção que envolveu as pessoas lá, né, do governo PT, porque hoje o Supremo Tribunal é um ente sólido, sério, né, que tem desempenhado um papel efetivo, colocando em prática a questão da punibilidade, que é um sentimento que, muito embora, estava deixando de existir. Ah, não, eu vou roubar, vou fazer, porque não vai me acontecer nada. E dessa maneira, hoje as pessoas têm acordado, têm visto que não é assim. O nosso Brasil hoje desfruta de um ordenamento jurídico dos mais rígidos do mundo, só que o que faltava era a eficácia, a aplicabilidade dessas normativas, né? Então, hoje o STF tem feito um trabalho extraordinário e o governo federal tem que se adequar a isso, tem que ter esse comprometimento, não é porque está na ponta máxima, né, de governabilidade que pode causar os desmandos. Para isso existe um Congresso ali constituído, seja a Câmara dos Deputados Federais, o Senado, que muito embora por ter uma maioria na sua bancada, hoje nós podemos ver que não é muito assim, a presidente não desfruta de muitos atos nadando de braçada, pelo contrário, tem sido ali colocada em xeque, sido aclamada para que realmente ponha o país em trilhos saudáveis. Fiquei preocupado com as promessas que foram feitas com relação à Copa do Mundo. A gente vê hoje uma falta de organização na questão da construção de malha viária, do sistema de transporte público. Todos esses indicadores é ineficiência de um governo, não tem outra questão. A ineficiência é expressa através das suas atitudes. E o governo federal mostrou hoje uma ineficiência tamanha que não conseguiu conduzir todo um progresso de um país para que hoje nós pudéssemos ter aí um palco montado tanto para os nossos brasileiros como para os estrangeiros que vão vir conhecer o nosso país. Então, e hoje, inclusive, vereador, é a abertura da Copa do Mundo. O senhor já está com a bandeirinha a posto, o seu gabinete está todo enfeitado, você está no clima. Olha, até assim, essas contradições, né, essas manifestações contrárias à Copa, isso aí é saudável, a gente tem que respeitar, isso aí é um momento que a população externa, né, seu tipo de indignação. Mas a Copa do Mundo, ela existiria sendo aqui no Brasil ou em outro lugar. E nós, brasileiros, que tem ali a paixão nacional pelo futebol, hoje o futebol é realmente o esporte carro-chefe dessa nação brasileira. Então é o momento de nós despertarmos o patriotismo, o amor à nossa nação. Então acredito que o Brasil tem tudo para sair vitorioso hoje no jogo de estreia. Acho que a gente tem que acreditar realmente, torcer, vibrar, mas aproveitar esse momento de vibração, de torcida, para refletir também. Refletir de todos os problemas, se foi estabelecido aquele padrão FIFA, né, dos estádios, tudo nós temos que cobrar dos representantes, dos governantes, esse padrão FIFA na saúde, na educação, no dia a dia nosso. Então, tudo isso é um fator positivo. Nós não podemos só olhar pelo ar pessimista, pelo ângulo negativo. As coisas têm que ser olhadas pelo lado positivo. E, muito embora, sendo aqui na Copa, nós temos que mostrar para a população, para outras nações, que nós somos um povo ordeiro, um povo que quer batalhar e progredir, mas com manifestações pacíficas, sem agredir, sem causar mal a ninguém, sem destituir famílias, chefes de família sendo agredidos em rua, patrimônio público sendo destruído, porque a partir do momento que um cidadão destrói um patrimônio público, ele não está destruindo só o que é dele, ele está destruindo o que é meu. E eu não posso me curvar e ver tanta violência para nada, que não vai chegar a lugar algum. É muito mais a gente sair às ruas gritando palavras de ordem do que destruindo as coisas que é o próprio recurso, é o próprio dinheiro nosso
que é investido naquilo. Então, acredito que o Brasil hoje saia campeão, que entre com o pé direito e que faça aí valer a felicidade de um povo, de uma nação. Isso, falamos do governo federal, do governo estadual e Valinhos. Como que está Valinhos hoje? Olha, Valinhos, acho que pelos indicadores que foram apresentados na revista Exame, né, dizendo da potencialidade de investimento aqui no município, não posso atribuir essas conquistas tão somente ao prefeito Cleiton, isso é um indicador que vem de todo um governo passado, né, dos antigos prefeitos que representaram aí o município, cada um deu a sua contribuição, mas hoje Valinhos tem ali tido alguns avanços, sim, na questão da educação, na questão da saúde, é uma saúde muito criticada em Valinhos, mas eu sempre digo que as pessoas que criticam, não porque não tem razão de criticar, obviamente tem e devem criticar, mas também antes de tecer uma crítica nós temos que buscar referências. Sair de Valinhos, buscar outras referências de cidades vizinhas, de estados, né? Para que a gente possa, dessa forma, ter um parâmetro e a hora de tecer uma crítica, tecer com propriedade. Obviamente, a gente nunca vai viver as mil maravilhas a saúde, porque são múltiplas pessoas sendo usuárias com múltiplas necessidades de atendimento, né? E que uns saem satisfeitos ou outros insatisfeitos. Mas o que a gente tem que manter é um padrão mínimo de satisfação. Pelo menos, nem fala em 50%, eu já digo em 75% tem que estar satisfeito. Que acho que é um objetivo do governo Cleiton, a ter essa amplitude e essa abrangência de satisfação. Então, eu tenho acompanhado de perto o trabalho do prefeito Cleiton, de toda a sua equipe, vontade de querer fazer o melhor, isso não falta, de querer contribuir. Não podemos também ser hipócritas ao ponto de dizer que não pegamos a prefeitura em estado caótico, com restos a pagar na ordem de 48 milhões de reais, sendo ali uma dívida muito absurda, muito alta. Tem também toda a parte da dívida consolidada, que hoje está em 300 milhões. Valinhos tem uma receita expectativa de receita de 345 milhões e tem uma capacidade de endividamento ali na ordem de 300 milhões. Então, isso engessa qualquer governo, fere a sua capacidade de investimento, até mesmo de recursos externos, porque fica comprometido a parte de financiamento. A gente tem que viver através de emendas parlamentares, de recursos a fundo perdido. Então, tudo isso acaba emperrando um pouco até para você colocar o seu plano de governo em ação. Mas eu acho que é um desafio. A dificuldade só existe porque a gente consegue superar. Eu acredito na capacidade do prefeito, dos vereadores aqui de fiscalizar, de cobrar o prefeito também nas suas ações. Então, acho que cada um desempenhando a sua função sem politicagem, sem interesse, sem vaidade, com certeza a gente consegue ter um avanço, conquistar coisas ali para Valinhos que tragam conforto para os nossos munícipes, né? Que é aqueles que tanto falam, eu sou contribuinte, eu pago os meus impostos em dia, e eles têm razão. A prefeitura hoje é uma grande empresa, mas é uma empresa que arrecada e ela tem que devolver isso em prestação de serviço, mas uma prestação de serviço com qualidade, com respeito, com um fator humanitário mesmo, humanizando o atendimento em todos os setores. Todos os funcionários públicos têm que ter o sorriso no rosto, atender bem ao público, porque além de ter o nosso recebimento, o nosso salário, o nosso subsídio pago pelos tributos, né, de uma municipalidade, nós somos cidadãos também dessa terra. E eu estou político, eu estou vereador, mas eu sou cidadão. E eu nunca deixarei de ser cidadão. E é nessa filosofia que a gente tem que acordar com a vontade de fazer o melhor. Isso. Você é um vereador que utiliza bastante as redes sociais. Você acha que esse é o futuro para aproximar o político do cidadão? Olha, hoje a tecnologia tem avançado, é uma volatilidade tamanha, né? E o mundo moderno está se readequando, readaptando, e as informações simultâneas, antigamente ocorria um ato num determinado bairro, o outro bairro da cidade só ficava sabendo lá no final de semana, quando os jornais saíam na cidade e você tem acesso a essa informação. Hoje já não acontece mais. Hoje as notícias são simultâneas, são constantes. A rede social é um fator que aproxima realmente, né? Trazendo mais pessoalidade nos seus atos enquanto político, trazendo ali a debates, também a ter uma pesquisa, né,
população a respeito de certas ações do governo. Então a gente consegue hoje ter um raio-x mais próximo de uma realidade, né, que a cidade às vezes exige. Então, a gente tem que fazer uso dessas ferramentas, mas o bom uso, né? Não é usar uma ferramenta de rede social para denigrir alguém, para colocar inverdades, para, né, destruir a imagem, mesmo porque a gente sabe que as pessoas têm o direito personalíssimo, que é o direito da sua imagem, né, da sua, né, como pessoa. Isso pode comprometer muito. Então, acho que as pessoas têm que ter responsabilidade, acima de tudo, em usar as redes sociais. E eu, enquanto vereador, tenho a minha obrigação de colocar na rede social e colocar à disposição dos meus eleitores, dos munícipes, né, das pessoas que acompanham o meu trabalho, para me cobrarem, para me mandarem críticas, me mandarem ideias, compartilhar ali alguns momentos de dificuldades, mas também trazendo uma palavra amiga de parabéns, de reconhecer o nosso trabalho. Isso nos motiva. Então, acho que a rede social tem esse papel fundamental em aproximar, seja as pessoas do poder público com os cidadãos, mas também mesmo os próprios cidadãos entre si. E a rede social, esses mecanismos de mídia, faz com que a gente se sinta próximo, mesmo com tamanha distância, ali através da webcam, através de uma sala de bate-papo. Isso aí nos aproxima e faz sentir um pouco mais próximo dessas pessoas que ficam um pouco distante. A TV Câmara, que você acompanha, você acha que a TV Câmara também é importante para a população acompanhar o trabalho do vereador? Com toda certeza. Hoje as mídias de massa, de grande massa, se dão através das televisões, né? Das emissoras televisivas. E a Câmara hoje, uma Câmara transparente, uma Câmara responsável, ela tem que se reportar ao seu cidadão. E de que forma? É através, obviamente, das transmissões televisivas. Hoje, a maioria dos lares, com certeza, tem a sua televisão, né, dentro de casa. Então, esse veículo de comunicação cresceu muito e tem que ser explorado pelo lado do bem. Então, a Câmara de Valinhos sai na frente, né, com essa proposta de transmitir as sessões, fazer essa parte jornalística, mostrando o trabalho do dia a dia do vereador. Então, isso, sem dúvida, ajuda muito, né, as pessoas a acompanharem ali e antes até de tecer essas críticas, não serem desinformadas, ter a oportunidade de se informar através de uma televisão. E a Câmara, aqui sob a presidência do vereador Lorival, como você tem visto? Olha, o presidente Lorival tem mostrado aí um pulso firme na sua gestão, até mesmo por apontamento do Tribunal de Contas, onde mostrou a economicidade que a Câmara desempenhou nesse período de mandato do vereador. E teve o nosso apoio para chegar à presidência, a nossa confiança, né, de que ele estaria totalmente preparado para conduzir o Legislativo valinhense. Então, nos orgulha muito, né, saber que nós estamos ali, né, sendo vistos com bons olhos pelos esses órgãos fiscalizadores que se dá através do Tribunal de Contas, com respeito ao recurso público, com respeito aí realmente aos cidadãos. É uma estrutura hoje muito grande a ser comandada. Hoje o prédio ficou muito bonito, ficou muito grande, né? Muito amplo, mas é um bolo que, se você não tiver um recheio de qualidade, ele só se torna um bolo e não tem, né, toda aí a degustação por parte das pessoas. Então, o presidente Lorival tem usado da sua maestria, da sua competência e capacidade. Nós temos ali acompanhado todo o trabalho dia a dia. Naquilo que a gente precisa, às vezes, cobrá-lo, a gente cobra e também tem tido uma receptividade tamanha, sem vaidade, sem tipo de politicagem, sem nenhum tipo de interesse próprio, a não ser o interesse de deixar a instituição legislativa valiense, a Câmara Municipal de Valinhos, forte, uma Câmara pujante, uma Câmara sinônima de trabalho efetivo. Nós estamos terminando aqui, a conversa está muito boa. Por favor, faça as suas considerações finais. Passou muito rápido, né? Mas se deixar, a política, se deixar falar... Tem alguma coisa que nós esquecemos de projetos? Fique à vontade. Não, olha, acho que por mais que eu seja deficiente, né, na qualidade de pessoa com deficiência,
meu trabalho não se pauta só nessa bandeira da pessoa com deficiência. Eu entendo que um vereador, para que seja atuante, ele tem que ter várias frentes de trabalho. Eu tento atuar nos diversos segmentos, seja na juventude, na educação, na saúde, na questão do primeiro emprego, das melhorias de bairros, da acessibilidade das calçadas. Então, acho que esse é um compromisso que eu tenho firmado com a cidade de Valinhos, não de ser vereador de uma bandeira única, pelo contrário, abrir várias frentes. Tenho constantemente me qualificado, buscado ali embasamentos literários, buscado informações, para que a gente possa desempenhar, né, com maior destreza, com maior eficiência, né? A gente tem que bater muito nessa tecla da eficiência da gestão pública e dos representantes, que é o que realmente vai nortear, é o que reflete numa população. Então, deixar um abraço carinhoso para toda a população, contar com o vereador naquilo que for possível. O meu gabinete está de portas abertas, toda a minha equipe de trabalho. Acho que a gente precisa sair dessa zona de conforto. A todo momento a população tem que nos cobrar, tem que nos trazer ideias, soluções, críticas, porque a gente não é o dono da verdade. A gente não tem como ser, né, assertivo em 100%, mas a gente tem como ter o compromisso realmente estabelecido, que é o bom atendimento, a receptividade, o respeito com o dinheiro público e o respeito com o cidadão valinhense acima de tudo. Obrigada pela entrevista. Em nome do presidente Lorival, a gente agradece a sua presença aqui no Sala de Visitas. Eu que agradeço e desejo todo sucesso a vocês aqui na Sala de Visita, viu? Obrigada, Popó. E atenção, Sala de Visitas agora retorna excepcionalmente na próxima terça-feira, dia 17, dia do Jogo do Brasil. A nossa entrevista vai ser com o vereador Dr. Pedro Damiano. Amanhã, na sexta-feira, a TV Câmara transmite o telejornal Câmara e Notícias ao meio-dia, que vai ser retransmitido na próxima segunda, dia 16, porque a sessão ordinária da Câmara não vai se realizar na próxima terça, e sim na próxima segunda, às 18h30. Contamos com a audiência de todos aqui da TV Câmara. Muito obrigada.